Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Liderando com Sabedoria. Como ser um líder inspirador. Para quem não sabe, eu tenho hoje a empresa, a Oficina do Bem Auto Centro, que é minha primeira empresa, e eu tenho aqui o Instituto, que é minha segunda empresa. E a Oficina do Bem, nós já temos hoje uma liderança muito bem treinada, temos também as pessoas, os colaboradores treinados, engajados na nossa cultura, e por tudo isso, hoje eu não necessito estar mais lá para que a empresa funcione no mesmo jeito que se eu estivesse. Então, se esse é o seu desejo neste momento, você está no vídeo correto. Peço também a você que deixe o like neste vídeo, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para que você possa receber as notificações de novos vídeos. Pegue papel e caneta para você anotar todos os pontos. Primeiro ponto, autoconhecimento. Você tem que se autoconhecer. Qual é o seu perfil comportamental? Começa por aí. Perfil comportamental não é aquilo que às vezes a gente vê na gente. É muito do que a gente não vê, mas a gente pratica, mas não enxerga. Por exemplo, o meu perfil comportamental é altíssimo dominante e influente. O altíssimo dominante é aquela pessoa tão voltada para as metas que ele chega todo dia para trabalhar e esquece até de dar bom dia. Ele já vai perguntando se o produto deu certo, se a meta foi batida, o que falta, e ele parece ser uma pessoa sem coração. Mas não é porque ele é sem coração, é porque os pensamentos dele são voltados para isso. E aí, eu, como um dominante altíssimo, eu tive que aprender a ser mais gentil, a querer saber mais das pessoas, e tudo isso é treinável e você pode se adaptar. Como um influente altíssimo, eu vejo que é muito fácil para eu me comunicar, principalmente quando eu estou perto, conversando, falando, expondo os meus pontos de vista. Mas e daí você fala assim, mas Giz, e se eu não for desse tipo de perfil? Pode ser que você não seja. Pode ser que você seja estável. Pode ser que você seja conforme. E aí você tem que aprender como que você se adapta a determinadas situações. Por exemplo, se você for um líder extremamente bonzinho, um líder que pensa muito nos seus colaboradores, nas pessoas, no seu cliente, pode ser que você seja um estável alto. E aí, nesse caso, qual é uma das suas dificuldades? Em falar não, em se impor, porque geralmente o estável, ele quer deixar todo mundo feliz, ele não quer ter conflitos, e às vezes ele aceita situações que ele não deveria de aceitar, e até mesmo aceita que outras pessoas passem por cima dele para ele não entrar em conflito. E eu falo para você, assim como o filho espera que o pai imponha limites, os colaboradores também esperam que você coloque, que você seja um guia, que você mostre o que é certo e o que é errado, que você também diga o que não é para ser feito e o que é para ser feito, quando, como. E aí você vai me falar assim, Age, mas nem todo mundo é desse jeito. Ah, mas eu digo para você, quando o colaborador ele faz alguma coisa que ele não acerta, qual é a primeira coisa que ele vai dizer? Mas você não me falou, estava fazendo assim, você deixou, você não me guiou, você não me treinou. Tá vendo como volta? Então é isso que eu quero dizer. Não estou querendo dizer que você vai tirar a liberdade dele e ficar com um chicote do lado, não é nada disso. Mas eu quero dizer que através das suas ações e do seu posicionamento firme, ele vai entender de fato a cultura, ele vai entender de fato o que ele tem que fazer e ele vai ser mais assertivo. Então, tá vendo como é importante você já se conhecer para conseguir liderar o seu time? Olha só. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, você tem que trabalhar algumas habilidades. E eu trouxe algumas aqui, então note aí o segundo. Comunicação. Você tem que saber ser claro e, de preferência, sucinto.
esteja com as ideias muito bem organizadas na sua cabeça para passar isso para os seus colaboradores, para o seu cliente. E aí você tem que saber confirmar com eles se eles entenderam. Porque a verdadeira comunicação não é o que você falou, é o que eles entenderam. E às vezes pode ser que não esteja claro. Então, comunicação você tem que aprender a desenvolver. Terceiro ponto, escuta ativa. A gente tem que saber escutar. Eu falo para você, olha, eu sou dominante altíssimo, eu tenho dificuldade de ter uma escuta ativa. Mas hoje, se você pergunta para alguém do meu time, até mesmo de times passados que eu tive, times que eu tive na multinacional, eles vão falar para você que eu sou uma boa ouvinte. Porque eu treinei, eu tive que entender que, mesmo às vezes, meu coração palpitando por dentro, querendo que a pessoa vá mais rápido no que ela tem que falar, eu tenho que escutar ela. Eu tenho que ter a minha escuta ativa para o que interessa. É claro que também você não vai dar lado para a pessoa vir contar histórias que não tenham nada a ver com o trabalho ou alguma coisa que você precise em momentos inoportunos, porque existem momentos oportunos para ela também querer compartilhar alguma coisa da vida particular dela com você. Mas em momentos inoportunos você também tem que saber cortar, mas cortar de uma forma que seja eficaz e educada, né? Então, escuta ativa é um ponto importante. Quarto ponto, empatia. Você tem que saber se colocar no lugar da pessoa, até mesmo quando você for dar um feedback, principalmente quando você for dar um feedback. Na hora que aconteceu alguma coisa, e quando eu falo feedback, é porque eu estou trazendo um ponto errado, porque as pessoas lembram de dar feedback quando dá errado, né? Quando dá certo, ninguém lembra da feedback, né? Mas o feedback tem que ser dado quando acontecem coisas certas e quando acontecem coisas erradas. E aí, nos dois pontos, você tem que se colocar no lugar da pessoa e tentar imaginar, entender como ela está recebendo toda aquela informação e o que faltou para ela desempenhar bem. Então, o feedback positivo, você vai trazer para ela, vai se colocar no lugar dela e trazer para ela o porquê que ela está recebendo aquele elogio, né? Eu costumo fazer muito isso na empresa. O cliente elogiou, por exemplo, e eu trago isso para a pessoa que foi elogiada, ou às vezes para o time, porque às vezes o elogio é para o time, e a gente tenta complementar, se colocando no lugar dele e dizendo: olha, porque você está fazendo isto certo. Continue fazendo assim. Muito bem, parabéns. E aí, quando o feedback é um ponto de melhoria, você também tem que se colocar. E muitas vezes, quando você se coloca no lugar da pessoa, você vê que aquele feedback de ponto de melhoria é porque ela não foi muito bem treinada, ou faltou algum ponto de você para ela. Porque eu vou falar com conhecimento de causa. Se o seu time não está desempenhando bem como você gostaria, a culpa é sua. É tua. Ou você deixou de agir, ou você agiu errado. E aí você tem que entender aonde que falta você agir corretamente, ser assertivo para corrigir isso. Então se coloque no lugar também. Então você traz sim o ponto errado, já traz a solução. Olha, por causa disso que eu estou observando, então a gente vai fazer isso, a gente vai treinar assim, ou você vai fazer um treinamento fora da empresa, ou seja, qual for a solução que você vê para isso, tá bom? Quinto ponto, transparência. Seja muito transparente com o seu funcionário. Não fique passando a mão na cabeça nem para o certo nem para o errado, né? Então, a transparência é importante. E você compartilhe tudo que você puder para que eles entendam a sua transparência, o ponto da empresa. Então, seja transparente, seja honesto nas suas interações com os seus liderados. Assim, você vai ser sim um líder inspirador. Eles vão saber confiar em você. Porque quando você fala uma coisa, está falado. Não é brincadeira, não é mentira, não é imaginação. Eles começam a confiar em você, porque você é transparente. Seja para pontos positivos, seja para pontos negativos, tá bom? Sexto ponto, olhar positivo para tomadas de decisões. Por que um olhar positivo para tomadas de decisões? Quando você começa a ter um olhar negativo,
para alguma situação e você tem que tomar uma decisão, pode ter certeza que a decisão não vai ser assertiva. Seja com relação à sua equipe, com relação para onde que a empresa vai, qual é a estratégia, enfim. Então, traga esse olhar positivo. Né? E eu sempre falo que tem que fazer as perguntas certas. Como eu faço isso? Com quem eu converso caso eu não sei, não tenha conhecimento sobre isso? Quem que eu posso estar consultando, contratando? Né? Como fazer, onde fazer, quando fazer? Essas são as perguntas certas. Tanto para quando você está numa boa fase e está crescendo, assim também como você está com algum problema e tem que resolver. Então, faça as perguntas certas para o olhar positivo. O que é o olhar negativo? Só para você saber. O olhar negativo é quando a pessoa fica falando: ai, meu Deus do céu, estamos crescendo e eu não estou dando conta, e ai, será que eu vou falir? Até quando eu vou ficar nisso? Ai, meu Deus, eu não vou aguentar. Esse é o olhar negativo, né? Então não é esse, né, o olhar. O olhar positivo é: estamos crescendo. Nossa, estou trabalhando demais. Como que eu resolvo isso? Quem que já passou por isso? Quem pode me dar uma dica? Que curso que eu tenho que fazer? Que livro eu tenho que ler? Tá entendendo? Esse é o olhar positivo. Porque imagina, tem bilionários que têm dezenas de empresas. Como que você não vai conseguir? Tenha em mente, a gente não é diferente das outras pessoas. Apenas temos que, às vezes, treinar capacidades que eles já treinaram e a gente ainda não treinou, tá bom? Sétimo ponto, resolução de conflitos. Você tem que ser bom em resolver conflitos, né? E não é resolver conflitos, muitas vezes, igual o perfil estável acha que é falar amém para tudo. Não, é resolver conflitos de forma honesta, trazendo a melhor solução para ambos os lados, né? E aí você tem que gostar de resolver conflitos. Se você é um líder ou um empresário que a hora que vê um problema, um conflito, você quer fugir, você quer mandar alguém resolver isso para você, às vezes, e geralmente quando isso acontece a pessoa não tem competência, né? Quem está errando é você. Então você tem que se especializar nisso. Como que eu resolvo as situações? Né? Então isso é algo muito importante. E aí eu falo para você, começa resolvendo aqui na sua mente, tá bom? Porque quando você gesta muito bem as suas emoções, você consegue resolver os conflitos de uma forma melhor. E às vezes, o que é conflito para um não vai nem ser conflito para você, porque aquilo para você já está num nível tão elevado que é de fácil entendimento para fácil resolução. Então você tem que treinar isso. Oitavo ponto, você tem que estudar. Seja através de cursos, livros, vídeos, podcasts, mentorias, treinamento, você tem que estudar, você tem que se especializar. Então, não ache que viver a correria do dia a dia, estar ali o tempo todo, isso vai te ensinar. Vai te ensinar, sim, a entender um pouco melhor o seu negócio, a visualizar pontos de melhorias e tudo mais. Mas não vai te ensinar como ir para o próximo degrau. E você que está aqui até esse momento do vídeo, eu te dou os parabéns. Escreva aí no vídeo que você ficou até os parabéns, ou até o final do vídeo, porque você está fazendo certo. Você está estudando através de uma aula gratuita, através da experiência de alguém que já passou 17 anos numa multinacional, que liderou vários times, que já foi executiva responsável por desenvolvimento de produto desde o México até o Chile. Olha só, né? Ali a Argentina, Chile, enfim, a gente tinha operações na América Latina toda, a empresa era uma multinacional, então você está estudando com quem viveu na prática, com quem aprendeu na prática, e isso não tem preço. É na prática que a gente resolve. Eu falo para você, eu leio muito. Os melhores livros que eu já li na minha vida foram todos de experiências de grandes empresários, de grandes pessoas, de grandes pensadores. Então é isso que você tem que ter na sua mente também. Aprender com quem já passou por aquilo e sabe as respostas certas para você, tá bom? Então,
A gente fica por aqui. Espero que tenha feito muito sentido, que você tenha gostado. E mais uma vez eu peço para você que deixe o seu like nesse vídeo, se inscreva no nosso canal, caso não seja inscrito, e ative o sininho para que você possa receber as notificações de novos vídeos. E eu te vejo na próxima aula. Até mais!